Bom dia, paz. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Vou ler o Evangelho de Lucas, mais especificamente o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Observem como crescem os lírios. Já notaram que muitas vezes a gente não observa como cresce o lírio, como cresce nada, a gente não observa quase nada? É verdade. A gente está tão preocupado, a gente está tão ocupado e às vezes até angustiado com as coisas do dia a dia, com as obrigações, com as ocupações, com as responsabilidades, que às vezes a gente se esquece de observar, de ver as coisas. A gente não nota, a gente não dá valor, a gente nem mesmo enxerga. E os dias vão passando, e a gente passa por lugares que a gente passa todos os dias, lugares que tem coisas bonitas para serem observadas, mas a gente não observa porque a gente está focado no problema, a gente está focado naquilo que precisa resolver naquele dia, e muitas vezes é um círculo de aflições, é um círculo de ocupações. E a gente não percebe não só isso, não só a beleza dos lugares por onde a gente passa. A gente não observa o campo, a gente não observa as árvores, a gente não observa flores, a gente não observa pessoas, a gente não observa nada, a gente simplesmente vai levando a vida, e isso não está certo. Porque quando nós não observamos, nós também não agradecemos. Quando nós não percebemos o milagre da vida, quando nós não percebemos quanta coisa maravilhosa acontece conosco e ao nosso redor, a gente também não agradece. A nossa gratidão também tem um nível muito raso. Porque a gente está ocupado, a gente está angustiado com os nossos problemas. Mas quando a gente começa a observar, quando a gente começa a despreocupar com algumas coisas e observar outras, perceber que tudo é um milagre, tudo na vida é um milagre, acordar é um milagre, ver um dia novo é um milagre. E às vezes a gente não contempla isso, a gente não vive isso, a gente não agradece por isso, a gente não desfruta disso porque está ocupado. Porque eu tenho a obrigação, porque eu tenho isso para resolver, eu tenho aquilo, e os dias vão passando. Mas quando a gente percebe coisas simples que fazem parte da nossa rotina, o caminhar, a ter pernas para nos levar onde queremos, sem a gente precisar dar nenhuma ordem, braços que são fortes, que podem trabalhar, que podem produzir, quando a gente percebe que o nosso cérebro funciona, tem um raciocínio rápido e que muitas vezes a gente só raciocina, a gente só pensa, a gente só faz, é tudo no automático. A gente não percebe que Deus está falando conosco através dessas coisas. As pessoas querem ouvir Deus, quer que Deus fale com elas. As pessoas querem encontrar sentido e propósito para a vida, acham que a própria vida não tem sentido, que não tem por que existir, e não percebem que Deus capacitou você para fazer muitas coisas, para viver muitas coisas. E a gente não agradece. A gente não percebe. Porque está preocupado, porque está ocupado. A gente está preocupado com as coisas terrenas. A gente não percebe. Deus está falando com a gente mais uma vez, meu irmão. Deus está falando conosco neste momento. Na maioria dos nossos dias, nós colocamos a nossa felicidade, nós colocamos a nossa alegria, os nossos melhores sonhos em lugares tão altos, tão distantes. A gente acha que está tudo tão distante, que só lá no distante é que está a felicidade, que a gente não percebe o que está acontecendo aqui, nesse momento. A gente despreza o belo, as coisas boas que a vida nos oferece dia após dia. A gente nem dá atenção para isso, é tudo no automático. É acordar, se levantar,
preparar-se para ir para o trabalho, trabalhar, voltar para casa. E a gente se esquece que entre uma coisa e outra, tantos milagres aconteceram. Deus cuidou de todos nós. Deus tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a gente às vezes não percebe. A gente não desfruta. Quanto tempo a gente perde, meu irmão, sonhando com coisas que estão distantes, depositando a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa felicidade em coisas que estão ainda por acontecer e pode ser que nem aconteçam, e a gente deixa de desfrutar das coisas que pode viver agora. Quanto tempo a gente perde não amando como poderíamos estar amando? Trabalhando onde a gente não se sente feliz. Quanto tempo a gente perde trabalhando em lugares onde não somos felizes? Quanto tempo a gente perde fazendo as coisas somente para agradar quem nunca mereceu, quem nunca se importou? Quanto tempo a gente perde nessa vida desejando coisas que a gente nem sabia se realmente iriam nos fazer felizes? Quantas vezes a gente perde, quanto tempo a gente perde, às vezes, discutindo coisas inúteis? Quantas vezes a gente perde, quanto tempo a gente perde, muitas vezes, discutindo sobre coisas relacionadas à Bíblia, à Palavra e ao Senhor, e deixando de desfrutar coisas que são inerentes, comuns a todos nós e que nós deveríamos nos concentrar nelas. Não, a gente discute coisas que não vão acrescentar nada, discussões tolas, vãs, é gente que quer demonstrar conhecimento demais, que um sabe mais do que o outro, e deixa de fazer o básico. Deixa de amar as pessoas. Quanto tempo a gente perde buscando um Deus da guerra, ao invés de servir a um Deus que é só amor? A gente precisa compreender que a nossa felicidade, o propósito de nossas vidas, não depende do lugar onde nós estamos. Depende do que ocupa o nosso coração. E se no seu coração tem Deus, se o seu coração é cheio de Deus, cheio da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, você pode ser feliz agora, com o que você faz, vivendo o que você vive, no lugar que você está. Você não precisa mudar de endereço, você não precisa esperar o futuro chegar, você não precisa conquistar algo, comprar algo para ser feliz. Não fique deixando o tempo passar para só perceber no futuro quanto tempo você perdeu. Aproveite o tempo de hoje. Que dia lindo, que dia maravilhoso. Às vezes as pessoas nem percebem quão maravilhoso é o dia de hoje. Algumas pessoas nem veem este dia porque estão fechadas. Encontram-se enclausuradas dentro de casa. Não desfrutam a vida por medo. Não desfrutam a vida por desânimo, cansaço, tristeza. Temos um corpo, uma mente, temos um coração que bate. Temos a possibilidade de mais uma vez encher o nosso peito de ar para viver esse dia para a glória de Deus. Olhe os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus está cuidando de você. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que motivo de alegria, que motivo de satisfação, quanta coisa para agradecer. Deus tem cuidado de você. Não deixe o tempo passar sem viver o que pode viver, o que está disponível, desfrutando do que já tem, do que já possui. Amém? Pense nisso. Busque em Deus, busque o Senhor em primeiro lugar. Que Ele seja a sua prioridade. Todas as outras coisas, as suas outras necessidades, elas serão supridas pelo Senhor. Busque-o, desfrute deste dia para a glória dEle. Pai querido e soberano Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta manhã. Obrigado por mais um capítulo em nossa história. Dedicamos este dia, este capítulo de nossas vidas ao Senhor. Pedimos perdão por todo o tempo que perdemos. Pedimos ao Senhor perdão por não perceber quão maravilhosa é a nossa vida, apesar de todas as lutas. Pedimos ao Senhor que nos perdoe por não enxergar tantas maravilhas que nos cercam.
Perdoe-nos, Senhor, por muitas vezes não sermos gratos como deveríamos ser pela vida, pelo dom da vida, pelo dia que desfrutamos para a glória do Senhor. Perdoe-nos, dê-nos sabedoria para não perder mais tempo e viver todos os nossos dias dedicados ao Senhor, devotados ao Senhor. Que a nossa vida não seja uma vida onde nós nos satisfazemos com devocionais que fazemos pela manhã, que fazemos diariamente, mas que a satisfação da nossa vida seja viver de forma devotada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.